Boa noite a todos. Sempre um prazer retornar a esta casa, né, que nós vamos primeiro, olha que responsabilidade, né, gente? Mas como a gente busca o aprendizado, a gente busca tentar melhorar um pouquinho, né, que não é fácil. Essas oportunidades, na verdade, elas nos enriquecem, porque nos dá a oportunidade de fazer algo diferente. E hoje nós estamos fazendo algo diferente. Então vamos aproveitar, né, e agradecer, né? Levando os nossos pensamentos ao nosso mestre querido. Obrigado, Senhor, por acreditar em nós. Obrigado por nos dar essas responsabilidades, essas oportunidades. Obrigado por colocar em nós este aprendizado que levamos para toda a eternidade. Obrigado por nos permitir abraçar os nossos irmãos e permitir também fazer que a tua luz possa tocar os seus corações. Que assim seja, graças a ti e graças a Deus. O ano é novo, né, gente? Só que as perspectivas já vêm do passado, né? Vocês lembram até uma semana atrás aí, né? Estavam até falando isso hoje à tarde, né? Alguns fazem ali os seus rituais, né? Um vão na praia, pega as 7 ondinhas, o outro coloca lentilha, não sei aonde, a folhinha de ouro na carteira. É válido, né? Isso é exercício da fé, né? É válido. Fizemos todo ali o petitório, a preparação, só que agora, gente, já virou o ano, já estamos em 2024. Agora é a parte mais difícil, é colocar em prática. Pedir é fácil, planejar é fácil, não é isso? Se já temos a meta, já temos o objetivo, agora vamos para a luta. Porque se nós não encararmos aquilo que planejamos, nada vai acontecer. Vai ser mais um ano. E chegar lá no final, vamos começar tudo de novo. Fazer os nossos rituais. Mas e esse ano? Não valeu? Valeu. Mirar o objetivo, traçar metas e dar foco naquilo que buscamos. Mas aquilo que não deu certo faz parte do contexto, porque entra também no nosso aprendizado. Porque se não deu certo, em algum momento nós não temos o foco necessário. Essa é a nossa vida. E isso principalmente no sentido de fazer o bem, de amar o próximo, de estender as mãos àquele que tanto necessita. Também uma parte difícil. Jesus estava reunido com seus discípulos. E certa vez, Tiago começa a comentar entre eles ali, Jesus num canto, e eles entre si ali, os 12, falando das dificuldades que encontram de praticar os ensinamentos do Cristo. Para a gente, moleza, né? Jesus está aqui, a gente vai na cola dele, tudo é fácil, mas não é bem assim. Porque quando nós temos um modelo, o nome já diz, modelo, é para que nós possamos copiar o modelo, não fazer igual, mas nós precisamos buscar dentro de nós tudo aquilo que se assemelha à lição que está sendo dada. Então, Jesus é o mestre, não é isso? Ele ensina a teoria e ensina a prática. A teoria é fácil. Agora, vivenciar esses ensinamentos, nós estamos há mais de 2000 anos e ainda não conseguimos. Porque vivenciar o Evangelho, na verdade, é nós entrarmos dentro de nós e fazermos ali uma bagunça, mas é uma bagunça em todos os sentidos. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos remexer aqui dentro, tirar tudo que não presta, que a partir daí sim, plantar a semente do Evangelho. E não é fácil, porque nós trazemos vícios de milênios, nós trazemos em nós paixões difíceis de largar, e muitas vezes nós usamos a expressão que me dizia aqui, a falta. Então nós falamos manso, já conseguimos de alguma forma convencer as pessoas de que somos bons, ótimo, mas não é por aí. Porque a lição de Jesus é justamente o oposto. Primeiro limpa o
teu coração, para que depois possas fazer a diferença. Então, o trabalho, ele é individual, a proposta é individual. É por isso que Jesus traz esses exemplos através dos evangelhos, são 4 evangelhos, ele traz para nós, para que nós possamos o quê? Estudar as possibilidades que temos de fazer a diferença. Então, o ano novo é justamente isso. Esse ano nós temos que fazer a diferença, para provar para quem? Para ninguém. Mas somos nós com a nossa própria consciência. Nós temos que avaliar o nosso potencial. O que nós temos a capacidade de fazer ou não? Qual é o sentido da vida para nós? Porque o planejamento já existe. O que está faltando para nós realmente cairmos dentro desta proposta? Temos aí 360 e poucos dias, já não são mais 365. Temos aí um vasto tempo pela frente. Mas o perigo está justamente no que nós vemos no mundo. Porque é lá fora que nós vamos perder o foco. Porque aquilo que é prioridade, quando nós entramos nesses devaneios das paixões, da materialidade, quando nós nos deixamos encantar pelo ter, aí nós passamos a esquecer de ser. E aí vamos deixando de lado. Aí quando fim do ano, eu esqueci, eu não fiz, não deu tempo. E aí a gente tenta usar justificativas. É por isso que Tiago tem essas exclamações. E junto com ele os outros 11 também tinham. Eles falavam como é difícil, é quase impossível praticar as lições da Boa Nova num mundo tão diferente da bondade, da renúncia e do perdão. E isso nós vivemos nas nossas experiências. Certas pessoas, se nós vamos falar de Deus, não de religião, elas retrugam. Se nós falarmos bem da vida, elas retrugam. Porque elas estão vivendo um momento totalmente oposto àquilo que nós trazemos. Mas nós também, espíritas, trazemos aí também as nossas situações que não são tão boas. Muitos de nós lutam constantemente para vir a seara espírita para trabalhar. Muitos de nós trancam a dor do coração e olham para o semelhante. Sabe por quê, gente? Porque a nossa dor nunca é maior do que a do outro. E nós falamos muitas vezes, as pessoas que estão ali na frente são um ser humano igual a nós. Mas a pessoa que chega no portão, ela recebe um sorriso. E esse sorriso muitas vezes é fruto do esforço, porque ela se coloca adiante do Cristo. Eu vim para servir e não ser servido. Então ela faz esse esforço, abre um sorriso. E aqueles que estão chegando e buscando algo muito mais importante do que a dor dela, recebe esse sorriso e ali já se sente mais aliviado. Essa é a proposta de Deus. Nos colocar no lugar do outro. Deixar de lado a nossa dor e observar que a dor do outro é sempre maior. Nós temos a doutrina que nos ampara, sim, nos fortalece, nos traz esclarecimento. Hoje nós sabemos, mesmo muitas vezes não aceitando, mas nós sabemos, o que eu estou passando hoje tem um propósito. Isso não é uma causa, é um efeito. Em algum momento eu vacilei, em algum momento eu não honrei o compromisso de vigiar e orar com os meus pensamentos. Eu dei uma deslizada, estou colhendo fruto, não castigo. Mas precisamos fazer as reflexões. Mas isso não vai justificar a minha ausência na proposta do Cristo de auxiliar e auxiliar. Então os apóstolos já tinham esse desconforto em seus corações. E eles tinham também a conclusão, tiravam a conclusão de que a maioria das criaturas se afinizam na avareza, no endurecimento do coração, nas paixões do mundo. É por isso que a nossa tarefa é muito mais difícil. Porque o nosso trabalho como espíritas é fazer as pessoas pensarem, refletirem.
Nós não trazemos fórmulas prontas. Já repararam isso? Muitas pessoas chegam na doutrina, ficam um tempo e vão embora, porque elas querem milagre. E não vai acontecer. Não existe milagre. Existem fatos naturais. Existe uma reação. Existe o resultado de algo que se foi buscado. Existe o resultado de dedicação. É isso que nós passamos para as pessoas. Por quê? Porque é isso que nos ensinaram. E a proposta de Jesus foi essa. Tanto que a maioria daqueles que ele curou não o seguiram. Porque ele não quer adeptos. Jesus quer que nós façamos as nossas reflexões para podermos nos libertar de quem? De nós mesmos. Porque quem atrapalha a nossa caminhada não é o outro, somos nós. Somos nós. Porque nós damos atenção àquilo que não é importante e perdemos o foco daquilo que queremos. É a nossa vida. Então, muitas vezes, nós queremos ter um cargo melhor dentro da empresa, não é isso? E não conseguimos. Por quê? Porque estamos de olho no outro. A pessoa está bem sucedida, então eu me preocupo com o sucesso dela e esqueço eu. Isso acontece na nossa vida diariamente. E Jesus está o quê? Nos trazendo de volta. Observa e começa a agir. Essa é a proposta do Evangelho. Cada um dentro da sua crença, da sua fé, não importa. Nós falamos dentro de uma seara espírita. Temos que falar na linguagem espírita, claro que sim. Mas aqui ninguém prende ninguém. Se você não fizer isso, não vai ganhar aquilo. Isso não existe. Existe consciência. Se eu fizer errado, a minha consciência vai me cobrar. Se eu fizer certo, a minha consciência vai me aliviar. É assim que funciona. Então esse juiz tanto falado, o juízo final, ele é nós diante da nossa própria consciência. Porque sabemos o que é certo e errado. Quando damos um rumo equivocado na nossa vida, lá na frente nós sabemos que fomos nós. Geralmente queremos um culpado, mas só existe um, somos nós. A nossa infelicidade, quem gera, quem causa, somos nós. A nossa alegria, a nossa felicidade, somos nós. E Jesus vem nos mostrar isso. Por quê? Porque os exemplos de Jesus foram o quê? Superação. Pegue os evangelhos, estudem. Superação. Ele tinha necessidade de passar por isso? Não. Não tinha. Ah, mas ele veio aqui para pegar os nossos pecados e ele vai embora. Também. Porque se fosse assim, hoje seríamos todos santos, anjos, não é isso? Então ele falhou na missão dele? Não. Ele veio trazer um exemplo, veio nos mostrar como podemos superar as dificuldades da vida. Vocês lembram daquela frase que diz assim: tendes fé, porque eu venci o mundo. E não foi isso que Jesus fez? Ele venceu o mundo. Ele passou por todos esses processos e lá no final ele diz aqui, ó, estou aqui, vivo. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Não tem problema. Mas a mensagem dele foi essa: estou aqui, ó, vivo. Se eu quiser acreditar ou não, já é um problema meu. Mas a mensagem dele é essa: superei todas as dificuldades e continuo aqui. E é isso que ele fala para nós. Porque as dificuldades, elas vêm e vão. Não foi o que Maria falou para Chico? Emmanuel vem e diz: Chico foi pegar carinho de papel? Não, Chico. Ela mandou dizer que isso também vai passar. Tudo vai passar. Passa a alegria, passa a tristeza, tudo passa. Tudo passa. Mas não é a questão só de passar. O que nós fizemos para tirar o proveito dessas oportunidades? O que nós fizemos para dar um passo adiante na nossa evolução? O que nós fizemos para aumentar o nosso conhecimento, a nossa liberdade? Essa é a proposta. Então, as indagações dos discípulos eram justamente essa:
Então Pedro observa eles e chama Jesus. Jesus não está participando da conversa. Jesus faz uma reflexão e diz assim, ó: entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. O que nós ouvimos dos amigos benfeitores? Estamos no planeta escola, não é isso? Somos todos alunos. Só que cada um vai aproveitar esse ensino de uma forma diferenciada. Nós temos essa liberdade. Mas Jesus foi bem direto. Entre o ensino e o aproveitamento vai depender do aprendiz. É por isso que nós precisamos, gente, tudo aquilo que ouvimos, nós precisamos fazer uma reciclagem, né? Tira as alegorias, vai na essência, e é na essência que nós vamos procurar entender as respostas que precisamos. Porque muita gente fala, está escrito, mas qual é a forma que você entende que está escrito? A doutrina espírita é isso. Ela tem a responsabilidade de nos fazer pensar. Porque a minha dor não é igual à sua, não é igual a minha, mas é dor. Então, eu tenho que pensar por mim, você por você, por ele, assim que funciona. Então, nós temos que sair da superfície e mergulhar para ver o que acontece. Porque muitas vezes a resposta está lá, ela não está na superfície. Mas isso vai exigir o que de nós? Esforço. Como esse ano. Tem metas? Tem objetivo? Sem esforço, nenhum de nós vai alcançar. Porque os ensinamentos do Mestre, ele mostrou, ele teve que se esforçar para passar por todo aquele processo. Ah, mas ele é Jesus? Vivendo num corpo físico, igual nós. Ele passou dificuldades. Ele mostra justamente a superação nesse sentido. Ele vem e mergulha na carne para nos mostrar o quanto nós também podemos passar por esse processo. Vamos ter ali alguns arranhões? Sim. Mas nós vamos passar pelo processo de cabeça erguida. Mas a pergunta que se faz é: quem acredita nisso? E nós precisamos acreditar. Se nós queremos algo, nós temos que acreditar. É como nós falamos da fé. Se eu pegar a minha fé e depositar no pé do santo, nada contra a religião, não é isso. Eu quero dizer assim: eu pego a minha fé e coloco lá para que de lá ela vá para lá. Não, a fé é minha. Eu tenho que direcionar a minha fé no meu objetivo. Eu tenho que abrir meu coração naquilo que eu busco. Essa é a fé. Pedir ajuda é uma outra situação. Então eu foco o meu objetivo, eu venho aqui nos semeadores, coloco meu papel de Maria, vou lá para o cantinho, faço a minha vibração, estou pedindo ajuda, mas quem tem que se movimentar sou eu. Quem tem que ir à luta sou eu. Senão as coisas não vão acontecer em nossas vidas. Jesus, depois de observar e fazer essas reflexões, aí ele conta uma história. Ele diz assim, ó: no tempo de Davi existia um grande artista que se especializara em tocar harpa, né? Ele era um músico, então ele se dedicou totalmente em tocar aquele instrumento, e naquela época ele era o melhor, não existia outro melhor que ele. Então ele é chamado para ir nas mansões, nas casas das pessoas, né? Ele era muito requisitado pela sua música, e com o tempo ele começou o quê? A desenvolver cada vez mais o seu conhecimento em música e também a fazer fortuna. Por quê? Porque se tornou o trabalho dele. Então, cada vez que ele se apresentava na casa de alguém, ele recebia um valor, né? E ele foi fazendo disso sua fortuna. Era uma pessoa feliz porque fazia o que gostava e vivia a vida assim. Ele é o admirável mestre, ele fez renome, né? Ele era uma pessoa não só conhecida, mas também muito querida. E vinham pessoas de longe, de outras regiões, e
E ele tinha, devido à sua condição, ele tinha o que nós chamamos hoje de uma mansão, né, muito grande, confortável. Então as pessoas vinham, se abrigavam na sua casa, simplesmente para ouvir tocar. Olha que coisa extraordinária. E o tempo passa, né? Ele vai cada vez mais se especializando e recebendo convites, né? Ele também ia nas mansões das pessoas, ele viajava para outras cidades e tal, né? E ele tinha um escravo. Esse escravo era uma pessoa muito atenciosa no seu trabalho, né? Então, toda vez que ele fazia um sarau, né, um sarau que é a música noturna, né, esse escravo ficava atento ao seu serviço, ele servia ali a água, os doces, as frutas, mas ele não conversava com ninguém. Ele se recolhia no canto e ficava observando o seu mestre tocar. Ele não tirava os olhos das mãos e observava cada movimento, bem atento. Muitos anos se passaram. Esse mestre foi fazer uma apresentação numa casa de um amigo, também convidado, e chegou já tarde da noite. Quando ele se aproxima da sua casa, ele escuta o som da água, né? Aquele som harmonioso. Ele começa a estranhar que vinha da casa dele, mas não tinha ninguém lá, né? Então ele pensa, algum estrangeiro deve ter chegado na minha casa e está aproveitando para tocar alguma coisa, ensaiar. Mas ele também ficou preocupado. Por quê? Porque ele retinha o título de melhor, né? Não existia outra pessoa. E ele, como tinha essa afinidade musical, ele percebia que quem tocava o instrumento tocava melhor que ele. Ele tinha essa condição de perceber. Ele sentia que a pessoa tocava muito melhor que ele. Então ele vai se aproximando bem devagarinho, já com seus olhos lacrimejando, e ele, quando adentra a porta, ele percebe que quem estava tocando o instrumento era o seu escravo. O seu escravo. Ele chega perto, pede para ele continuar observando, ele toca tranquilamente. No final da apresentação ele fala para o escravo: você está livre, porque o dom que você tem não pode te escravizar nunca, e deu a liberdade para ele. E aí nós vamos observar o que os apóstolos, né, os discípulos acham disso. Eles não gostaram muito da ideia, não gostaram, eles ficaram meio intrigados, e Jesus então observa eles e diz assim: a busca de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Então, esse escravo conseguiu isso por quê? Porque ele buscou, através do esforço diário, observando o seu mestre. Só que quando o mestre saía, ele ia para a prática. Ele não ficou só na teoria. Então ele observava muito bem. Quando o mestre saía para fazer suas apresentações, ele ia lá na água e começava a dedilhar. Isso foram muitos anos se dedicando a isso, até que ele chegou ao ponto da perfeição. Então o que Jesus fala aqui, a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que se dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Deus se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e a sublimidade, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. O que isso tem a ver com a gente? Estamos falando de evolução. Por que Jesus escolhe 12 pessoas simples, ignorantes, sem muito conhecimento? Pessoas simples. Porque ele sabia que naqueles corações ele poderia plantar uma semente que ia dar frutos. E ele escolhe nós. Só que nós cometemos um grande engano. A gente acha que para servir o outro nós temos que estar pronto. Aí perdemos uma reencarnação inteira, porque não nos aprontamos. Primeiro nós somos novos demais, né?
chega ali na idade adulta, eu preciso casar, tem que dar atenção para a família. Veio os filhos, aí, estou velho, já não dá mais. Passou o tempo. E nós não estamos prontos. Mas o que capacita a pessoa? O exemplo do escravo é a dedicação. Quando nós começamos a fazer algo pelo outro, nós já estamos exercitando em nós essa capacidade. São gestos simples, são gestos imperceptíveis, mas são gestos que ficam gravados em nós. E à medida que nós vamos exercitando isso, ele vai se tornar um hábito. E quando ele se torna um hábito, vai fazer parte da nossa vida. Porque nós vamos fazer de uma forma tão sutil, que nós não vamos nem perceber. Essa é a proposta de Jesus na nossa vida. Porque os apóstolos começaram vacilando antes. Muito. Mas com o tempo, observando Jesus, porque tudo se aprende, gente, é na observação. Quem vai para uma faculdade, se ele não prestar atenção na aula, não adianta escrever. É aquilo. Nós observamos, captamos e aí sim, passamos. E aí nós vamos precisar do quê? Saímos da faculdade cheio de teoria, não é isso? E a prática. Aí é hora da gente ir para o campo, colocar tudo aquilo em prática. É onde nós vamos perceber que a teoria é uma coisa, a prática é bem diferente. Porque o conhecimento tem que ser colocado ali. Só que nós vamos ter também situações que não vão nos agradar. Mas o propósito é aquele ali, e nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer. Então, Jesus está falando para nós o quê? Trabalhar em nós, no nosso íntimo, essa capacidade que já existe e aproveitar cada momento da nossa vida. Não importa se é 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora, não importa o tempo. Mas aquele tempinho que parece que não tem nada para se fazer, é o tempo de uma reflexão. É o tempo de ler a meia página de um livro. É o tempo de olhar ali 5 minutos de uma palestra, ouvir uma música interessante, uma mensagem. Tempo nós temos. Tempo nós temos. E na caminhada da vida também não é diferente. Nos objetivos que nós buscamos, naquilo que acreditamos, naquilo que vai nos fazer bem. E à medida que nos faz bem, com certeza, fará bem também as pessoas que nos rodeiam. Porque a nossa alegria, gente, contamina o outro. A nossa felicidade contamina o outro. A nossa paz contamina o outro. As pessoas que se aproximavam de Jesus não queriam sair perto dele. Elas não queriam. Porque ele irradiava uma energia tão boa. E essa energia é como se fosse um imã, puxava as pessoas. E nós temos esses exemplos entre nós. Tem pessoas que nós damos um abraço, um aperto de mão, a gente não percebe perto dela. Já repararam isso? Mas também tem umas que a gente fica um minuto, ó. São energias, são forças, são pensamentos que vão sendo cultivados e eles vão automaticamente se exteriorizando. E nós temos essa capacidade. Nós podemos fazer isso, como os apóstolos fizeram. No começo, eles titubearam, vacilaram, mas chegou o tempo em que eles conseguiram. E aqui Jesus termina assim, ó. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então, quando nós pensamos só em nós vamos passar por todo o processo reencarnatório do mesmo jeito que chegamos. Vamos embora como chegamos. Não acrescentamos nada. Nada. Porque nós pensamos somente em nós. Só acreditamos em nós. E não fizemos nada por nós e nem pelo outro. Então a proposta é justamente o quê? Que nesse ano abençoado que se inicia, né? Que nós possamos refletir sobre as nossas vidas. Né? Ah, mas a minha vida é chata. É mesmo? Observa. Olha, chega em casa, olha para as pessoas que lá estão. Olha para a mesa. Abre a geladeira, dá uma olhadinha. Ah, mas tem ovo, água? Não tem. Será que todo mundo tem isso?
Será que todo mundo tem um lar, um teto, uma família? Será que todo mundo tem uma cama para dormir? Será que todo mundo tem uma doutrina para seguir? Será que todo mundo entende a mensagem de Jesus para nós? Porque muitos ouvem falar, mas é vazio. Então, nós precisamos sim agradecer, porque nós temos muito. Dentro daquilo que buscamos, nós temos muito. Mas nós também nos perdemos pelas paixões do mundo, porque nós queremos mais, não é isso? Mas não existe mais. Existe o conforto, que também é uma conquista. Esse desejo que nós temos de ter uma boa casa, né? Esse desejo que nós temos de ter a família acolhida, ter os filhos bem ensinados, os filhos bem nutridos, os filhos bem vestidos, isso é um processo natural, lei de conservação. Isso não é errado. Mas muitas vezes nós nos perdemos nesse sentido, porque nós começamos o quê? A adotar o supérfluo. Nós começamos a adotar aquilo que já não mais nos necessita. Então nós começamos a acumular algo que só vai pesar na nossa bagagem espiritual. Porque eu já tenho a casa, já tenho o conforto, já tenho a família, já tenho o trabalho, já tenho o estudo. Os filhos são saudáveis, já estão encaminhados para a vida. Olha que coisa maravilhosa, mas nós queremos mais. Será que esse mais não seria a proposta de Jesus? Será que ao invés de nós buscarmos o ouro, seria a hora de nós buscarmos o coração? Não seria a hora de nós preenchermos esse vazio que nos persegue com algo que possa preencher de verdade? Algo que jamais, depois que nós conquistarmos, vamos perder? Será que não seria isso? Então nós temos um ano inteiro para fazer a nossa reflexão. Um ano inteiro nós temos para colocar as ideias em práticas e refletir. Esse meu objetivo, ele vai fazer a diferença na minha vida? Ele vai ser positivo mesmo? Vai, então vá. Vá com fé, com determinação. Não desista, persista, acredite, porque vale a pena. Então, a gente sonha, mas a gente precisa praticar. Então, que esse ano nós possamos realizar nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, que nós possamos abraçar o nosso semelhante, mas com um abraço de coração, de amor, de fraternidade, que nós possamos abraçar os nossos entes queridos, sabendo das limitações de cada um, como nós também temos as nossas, mas que nós possamos, em tudo, colocar Jesus na direção, porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. A tarefa é nossa, o mestre é Ele. Então, que sigamos o mestre sabendo da responsabilidade que temos. E aí sim, no final desse ano, nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Foi um sacrifício danado, mas valeu a pena. Porque quando a gente fala de amor, de fraternidade, vale a pena. Vale a pena amar, vale a pena ser amado, vale a pena viver. Viver intensamente, porque esta vida, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. E se Ele é um presente, vamos viver o presente de uma forma diferente. Acreditar, fazer acontecer e agradecer todos os dias, porque a vida é um dom que Deus nos dá, e esse dom nós precisamos agradecer. Essa é a nossa mensagem de hoje, fazer o encerramento. E vamos agradecer, né? Obrigado ao mentor desta casa, a este irmão querido que nos recebe mais uma vez, de braços abertos, com tanto amor, tanto carinho. Vamos agradecer a essa espiritualidade amiga que está por este salão, sabendo da necessidade de cada um de nós, nos envolvendo também com este abraço fraterno, de muita luz, muita luz. Vamos agradecer ao nosso mentor amigo, esse irmão cansado, que nos acompanha durante toda essa jornada reencarnatória. Vamos agradecer a Ti, Mestre Jesus, pelo Teu Evangelho de luz em nossas vidas, pelos Teus ensinamentos, pelos Teus exemplos. Obrigado, Mestre, por nos aceitar como nós somos. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades. Possamos nós retornar aos nossos lares,
fortalecidos na fé, na esperança e na certeza, e que somos luz que nunca vai se apagar. Assim seja, graças a Deus, e um feliz ano novo.